Drogas, prostituição, salários mínimos e pornografia são temas que sempre pesquiso nos países que visito e vamos abordar neste vídeo. Hong Kong é uma região administrativa especial da China, ou seja, faz parte da China, mas ao mesmo tempo não é China. O que acontece é que Hong Kong por 150 anos foi uma colônia inglesa, britânica, mas em 97 os britânicos devolveram o território para a China. Mas o que acontece? Hong Kong estava muito ocidentalizado, capitalista, com liberdade de expressão, com democracia, com tudo o que qualquer país capitalista tem. E, portanto, devolver para a China ia causar um problema cultural, econômico e social muito grande. E, portanto, foi assinado um acordo de que devolveriam o território para a China. Mas por 50 anos eles iam deixar total autonomia, ou seja, ia ter governos diferentes, leis diferentes, tudo diferente. E já passou metade do tempo, então não se sabe muito bem o que vai acontecer com esse território. Igual a Macau, mas com Macau, que fica bem ao lado, foi um pouco diferente. Ou seja, até 99 foi colônia portuguesa, mas isso sim, foi por quase 500 anos devolveram para a China e aconteceu a mesma coisa. 50 anos de autonomia e depois passariam a ser completamente da China. Mas o pessoal de Macau, embora sejam um pouco mais submissos com essa questão, Hong Kong sente muita identidade própria e não quer fazer parte da China, e aí existe uma disputa muito complexa que ninguém sabe o que vai acontecer daqui a uns 25 anos. E agora estamos no Monster Building, que é a atração turística mais conhecida, mas menos feita para o turista. Porque, bom, o edifício ficou famoso pela vista panorâmica que tem dos prédios gigantes e representa muito o que é a vida em Hong Kong. Os arranha-céus dos prédios super altos, porque é um país que tem mais de 500 arranha-céus com mais de 150 metros de altura. E também mostra esse contraste de pobreza, porque é um país em que o contraste entre pobreza, riqueza, luxo e o nada é muito, muito marcado. Incontáveis turistas vêm à região para tirar fotos. O prédio tem um formato de E, e aqui estamos dentro de um dos buracos do E. Se caminharmos mais alguns metros, chegaremos ao outro buraco do E, onde tem bem menos gente. Acontece que este é o que fica mais próximo das estações de metrô. Agora estou visitando Hong Kong e também Macau, e realmente é muito curioso as diferenças que existem. Macau e Hong Kong, por exemplo, falam o chinês cantonês. Já a China continental fala o chinês mandarim, ou seja, há diferenças. Por exemplo, o obrigado, que eu conheço desde sempre em chinês, é xi, mas aqui é ingoi. Ou seja, completamente diferente. Olha, dizem que em Hong Kong, por exemplo, todo mundo fala inglês, o que para mim é um pouco falso. Pessoas mais velhas quase não falam inglês com você, só dizem poucas palavras, principalmente em restaurantes. Em hotéis falam inglês sem problema, mas fora deles fica mais difícil para eles. E em Macau, se não for uma área turística, eles não falam nada de inglês. Além disso, China, Macau e Hong Kong usam moedas distintas. Na China é o yuan, em Hong Kong é o dólar de Hong Kong e em Macau é a pataca, ou seja, notas completamente diferentes. Mas o dólar de Hong Kong e a pataca valem quase a mesma coisa. Agora, o interessante das diferenças entre a China continental, Hong Kong e Macau são as diferentes leis e regulamentações. É aí que vem os dados que eu sempre gosto de trazer, como por exemplo, na China é ilegal apostar. Em Hong Kong, só é permitido apostar em apostas esportivas regulamentadas pelo governo ou na loteria. Mas em Macau, justamente Macau é conhecido como a Las Vegas da Ásia, porque lá o jogo em cassino é totalmente permitido. E é uma coisa que você chega em Macau e são prédios exorbitantes, super loucos. Dá para ver que são cassinos com ambiente parecido com Las Vegas. Nunca estive lá, mas me disseram que não é tão focado em entretenimento. Mas os cassinos são apenas para apostar. Mas depois no que é visual, por exemplo, Hong Kong parece ter um pouco de identidade chinesa. Um pouco misturado com o britânico, como os bondes de 2 andares, os ônibus de 2 andares. Mas no geral, as cidades, as ruas parecem ter sua identidade. Não, quer dizer, uma identidade bastante estranha. Porque por um lado parece Ginza de Tóquio, que é só loja de luxo, e ao lado becos que lembram o bairro de Constituição em Buenos Aires. Carros de luxo. Isso sim, os carros são sempre luxuosos.
é que, bom, para ter carro nesse país, você tem que pagar 100% de imposto sobre o valor do carro. Ou seja, se for um carro de, sei lá, 40 mil dólares, você vai acabar pagando 80 mil. É mais ou menos assim. E Macau, por outro lado, como foi uma colônia portuguesa por uns 500 anos, as ruas são europeias. Ou seja, você anda pelas ruas de Macau e não sente muito o clima asiático, só mais na comida. Na comida, sim, dá para notar que tem muita comida bem chinesa. Mas nas ruas você sente que está andando na Europa. E isso também é muito estranho. É a Europa com placas em chinês. O que dá para sentir é que Hong Kong é como uma grande fachada. Porque tudo parece uma tentativa de ser primeiro mundo. Você está em uma rua super luxuosa e entra em um beco e é tudo horrível. Não é no mau sentido. Quero dizer, é demais, o contraste de uma rua para outra é muito forte. E também, bom, a questão da desigualdade socioeconômica que existe no país. Me chamou muito a atenção andar pelas ruas e às vezes encontrar muitas mulheres em situação de rua. Pelo que eu entendi, o salário mínimo básico de Hong Kong, regulamentado pelo governo, é de 5 dólares por hora, o que te dá aproximadamente uns 800 dólares por mês, trabalhando 40 horas por semana. Mas o aluguel de um kitnet custa 2 mil dólares. Ou seja, você precisa de quase 3 salários para pagar o aluguel. Mas existe outro tipo de salário mínimo básico que não está vinculado ao salário mínimo de Hong Kong. Na verdade, é para as trabalhadoras domésticas estrangeiras, como as que fazem limpeza de casas, as que trabalham como babás. Essas pessoas. O salário mínimo que elas podem receber é de 600 dólares mais cerca de 150 para a alimentação. E claro, elas não conseguem uma moradia, porque nem trabalhando o dobro do tempo o salário dá para alugar um lugar. E por isso formavam-se comunidades de mulheres filipinas e indonésias. Algumas moravam em uma barraca, outras em um espaço feito de papelão. E era muito louco porque todas estavam bem vestidas, porque, claro, todas trabalhavam, não pagavam aluguel. Claro, não podem ter moradia decente. Não sei como é para tomar banho, mas suponho que permitem que tomem banho nas casas onde trabalham. Agora, o salário médio supostamente é de cerca de 2.400 dólares. Ainda assim, com um salário médio de 2.400 dólares, não vai dar para pagar um aluguel de 2.000, ou seja, vai dar só para sobreviver. Agora, se alguém, por exemplo, quiser uma moradia mais familiar de 3 quartos, custa 4.600 dólares, portanto, a economia de Hong Kong é muito voltada para os ricos. Agora nos perguntamos, por que a moradia é tão cara em Hong Kong? Bem, por um lado temos o fato de que o terreno é muito reduzido. Hong Kong tem muito pouco espaço, tem muito espaço montanhoso, por isso não se pode construir em todos os lugares. Depois tem o fato de que do pouco terreno que pode ser liberado para construir, ele vai sendo liberado aos poucos e vendido para quem pagar mais, o que faz com que isso eleve ainda mais o preço. E como é um centro financeiro muito grande, as pessoas costumam investir, os multimilionários costumam investir em prédios de luxo, o que faz com que tudo fique cada vez mais caro. E as moradias populares aumentam de preço porque essa é a lógica da natureza do capitalismo. E é isso que faz com que a moradia seja muito cara. Depois existem as famosas casas-caixão, que são as casas, que são apartamentos, nos quais o aluguel é dividido entre várias pessoas, alugando uma jaula. Isso custa cerca de 300 dólares por mês, para quem tem o salário mais baixo de todos. E bom, é o que dá para pagar. Por ter um espaço que nem sequer pode ser chamado de decente. E é por isso que muita gente com cidadania de Hong Kong vai morar em Shenzhen, que é a cidade da China continental mais próxima, e vem trabalhar todos os dias em Hong Kong. Porque caso contrário, não tem como pagar um aluguel com um salário médio, porque os cidadãos de Hong Kong podem visitar livremente Macau e a China continental. Embora os da China continental não possam simplesmente se mudar para Hong Kong, porque justamente Hong Kong é uma cidade de oportunidades por causa do seu nível de capitalismo. Muita gente quer morar em Hong Kong, mas não é permitido. Na verdade, eles precisam solicitar um visto. Já o hongkonguês pode tirar uma autorização chamada algo como permissão de retorno para casa. Esse documento dá ao cidadão chinês o direito de ir para a China quantas vezes quiser, embora, claro, existam algumas permissões específicas.
mas os da China continental têm isso muito mais limitado. Agora, Hong Kong tem 7 milhões de habitantes, desses 7.200.000 vivem nessas casas caixão, nessas gaiolas. E dizem que dentro da categoria das casas caixão estão esses quartos ultra pequenos, onde até famílias vivem. Por isso dizem que 40 mil crianças vivem nessas casas caixão. Agora, Macau, por outro lado, tem apenas cerca de 700, 800 mil habitantes, muito pouco. Mas isso me parece muito estranho, por causa da quantidade de construções que há em toda a cidade. Você tem vistas altas e há bastante arranha-céus e muitas residências. Eu tenho a sensação de que mora muito mais gente, mas oficialmente são 700 mil pessoas, e isso que eu nem estou contando a quantidade de turistas que andam pela rua. Esses ficam hospedados em hotéis, obviamente. Mas sim, basicamente Hong Kong tem 10 vezes a população que Macau tem. É muita diferença. Como ambiente para viver, achei Macau muito mais bonito. Porque justamente Macau parece toda europeia e bonita, digamos. Hong Kong tem esses contrastes de zonas pobres e ricas. Mas Macau parece tudo mais igual, digamos. Não tem aqueles becos tão feios como os que você pode encontrar em Hong Kong. Mesmo quando eu digo feio, é justamente o nível de diferença em relação ao que é luxuoso. Na verdade, não acho feio. Hong Kong me parece uma cidade muito bonita, gosto muito. Porque justamente é o que eu sempre procuro nas cidades para onde viajo. Eu gosto dos bairros decadentes, dos bairros sujos, ou seja, justamente as avenidas. São sempre lojas de luxo, que é justamente o que menos me interessa, o que menos gosto. Eu gosto dos becos meio sujos, das pessoas comendo na rua. Todas essas coisas são o que eu gosto de ver. Então, quando eu digo feio, na verdade é a parte que eu gosto das cidades. Claro, tudo que é moradia, e isso é super caro. Mas a parte boa é que os impostos em si costumam ser baixos. Tudo que é imposto de moradia, de bens, de lucro, de renda, de qualquer coisa, em geral nada supera os 16% ou 17%. Então, no geral, os impostos são baixos. No resto, não. Bem, exceto o de carros. O de carros realmente é muito alto. E de novo se fala muito sobre o tema das multas. Aqui se multa por tudo, por alimentar pombos, por fumar na rua e tudo isso. Mas até agora, pelo que eu vi, por exemplo, no caso de fumar na rua, realmente há placas avisando que você pode levar uma multa alta por fumar. Mas mesmo assim, há muitos setores para fumantes, ou seja, cada lixeira pública que existe, e são muitas, também serve como cinzeiro ao mesmo tempo. E de qualquer forma, eu vi que muita gente não se dá o trabalho de respeitar isso. Ou seja, você vê muita gente fumando em lugares que não são perto de um cinzeiro, embora sim, a maioria parece estar lá. E depois, sobre o consumo de álcool. Depois dos 18 anos, qualquer um pode beber, e é permitido beber em via pública, andar caminhando com sua cerveja sem nenhum problema. Tanto em Hong Kong quanto em Macau é igual. Agora, sobre a liberdade da internet, por exemplo. Sim, você tem todas. Porque na China você não tem acesso às redes sociais americanas, estrangeiras, nem mesmo ao próprio TikTok. Aqui você pode usar todas as redes sociais, portanto não precisa usar VPN para nada. E obviamente sempre que forem viajar, Olafly, código de desconto Japatonic. E vocês vão ter chip para onde quiserem, tanto Hong Kong quanto Macau. Isso mesmo, Hong Kong e Macau é como visitar dois países diferentes. Portanto, vocês precisam de um chip para cada país. Outra coisa é que, bom, em Macau e Hong Kong há liberdade religiosa, coisa que na China continental não tem. Somente são permitidas as religiões, organizações religiosas autorizadas e registradas. Na China, por exemplo, o hinduísmo, o judaísmo e o islã são proibidos. Incrível. Já aqui em Hong Kong, pela primeira vez na minha vida, vi um judeu ortodoxo em um país asiático. Algo que até agora eu nunca tinha visto. Eu adoro essas ruas. Você anda e de repente essa parte de Hong Kong é tudo para eles. Por isso aqui ficam as escadas mais longas do mundo. Quem mora lá em cima, a 1 quilômetro morro acima, essas escadas salvam a vida todos os dias. Agora, quando se trata de drogas, aqui é tolerância zero. O consumo ou porte, por exemplo, de maconha pode levar até 7 anos de prisão e uma multa de cerca de 100 mil dólares. Em Macau são só 3 anos. É completamente ilegal, mas não é tão rigoroso quanto em Hong Kong. E, por exemplo, o cultivo lá pode te dar prisão perpétua e uma multa de cerca de 500 mil dólares. O cultivo está no mesmo nível do que é o narcotráfico. Então é assim. E, obviamente, não é permitido nem o uso medicinal, nem o recreativo, nada. Nada. Então, fumar aqui nem pensem, porque é mais rigoroso até do que no Japão, eu diria.
embora seja a mesma coisa, não pode fazer em nenhum dos dois. E algo super importante é que, como turista, vamos ver. Não preciso ficar tirando visto, porque para ir à China continental, tenho que ir ao escritório de imigração e tirar visto, apresentar um monte de documentos. Digo isso por experiência, porque ia para Xangai, mas após perder um familiar, tivemos que cancelar a viagem. Mas enfim, além disso, a questão é que aqui pude vir sem visto, né? O que cidadãos de muitos países também podem fazer, tanto em Hong Kong quanto em Macau. Muita gente disse que dá para ir para Shenzhen, que está ótimo ao norte, mas parece que se você vai de Hong Kong pode tirar um visto na hora que é só para essa região e não pode sair dessa cidade. É importante lembrar que é preciso visto para Shenzhen, pois pertence à China continental. E um detalhe nada pequeno é que justamente Hong Kong e Macau não têm presidente. Porque, claro, pertencem à China, tem o seu presidente chinês. O que eles têm é um chefe do executivo, que acaba sendo quase o equivalente, né? A responsabilidade dele é quase de um presidente. Para quem não vem é estranho, meio que tanto faz. Mas para alguém que vem a turismo só pelo simples fato de que na China continental pedem visto e aqui não. Realmente parece que você está viajando por países diferentes, mesmo sendo lugares pequenos, como uma província ou prefeitura. Porque Macau e Hong Kong representam apenas 0,01% de tudo o que é chinês. Ou seja, é 1% de 1%. O que me chama muito a atenção é a quantidade de andaimes de bambu. É incrível, eles estão por toda a cidade, ou seja, para prédios que não têm muitos andares, o bambu é muito comum, porque dizem que é muito resistente. Isso é feito por profissionais especializados em montar andaimes de bambu. Os operários sobem ali, não é para marcar perímetro nem nada, eles realmente sobem ali. E só usam metal quando são prédios muito, muito altos. Para os arranha-céus, obviamente, eles não vão usar bambu, mas pelo menos para os operários de construções que não são tão grandes é muito mais fácil, porque é resistente, flexível e, além disso, é muito mais leve. E eles não se machucam só de carregar. Mas é muito louco, né? Todo mundo vê isso e imagina o Jackie Chan subindo correndo. E outra coisa que eu já sabia há muito tempo é que o 4 na China é o número do azar. E o fato é que no Japão também, porque 4 em japonês se diz shi, é uma das pronúncias fonéticas do 4, o que é igual à pronúncia de morte. E imagino que em chinês deve ser bem parecido, mas é a primeira vez na minha vida que vejo um prédio que não tem o 4º andar. No hotel onde estamos hospedados não existe o andar número 4. Eu tinha entendido que muitas vezes não se usam mesas para 4 pessoas porque também dá azar, mas mesas para 4 eu já vi um monte. E outra coisa é em relação à produção de Hong Kong. Vejo bem pouco, você vai no 7-Eleven que tem por toda parte e eles são bem pequenos comparados com os do Japão. E eu diria que de tudo o que tem em uma loja de conveniência, uns 50% são produtos japoneses. Depois uns 20% são coreanos e os outros 30% já são de todo o mundo ou de produção chinesa. Mas se vê muito produto japonês. É mais a cerveja de Hong Kong que se chama Sanmiga. E acho que nem é muito popular, não é servida em nenhum lugar. Só encontramos por acaso em um 7-Eleven e justamente dizia que era de Hong Kong. Macau tem sua própria cerveja. Não sei o quão popular ela é. Experimentamos e é muito boa, gostei bastante. Já a de Hong Kong é mediana. E eu digo, claro, não vende tanto porque a qualidade é fraca, não achei tão boa. Agora vamos para os assuntos adultos. Agora estamos, por exemplo, no Temple Street Night Market. Mas uma ou duas ruas paralelas a esta é uma das áreas onde mais se exerce a prostituição. O que é muito curioso porque na China, por exemplo, a prostituição é completamente proibida. A pornografia é algo totalmente banido. Mas em Hong Kong e Macau são permitidos. Ambos são regularizados. Porque, por exemplo, as mulheres podem trabalhar no que chamam de bordéis de uma mulher. Ou seja, elas só podem trabalhar de forma totalmente independente, sem chefes, sem intermediários. Tudo isso para evitar o que seria o tráfico sexual ou a exploração sexual. Então as garotas normalmente conseguem seus clientes pelas redes sociais, coisas desse tipo. E por aqui os lugares de massagem tradicional ficam bem misturados com os outros. E tem outros que são Happy Massage. Tem um que se chama Happy Food. Esse sim é uma rede de massagem nos pés normal. Mas depois tem os outros que são os de Final Feliz.
Aliás, às vezes você encontra placas que chamam um pouco a atenção. E quando você usa o tradutor aparece: garotas, belezas de outro mundo, por assim dizer, 4º e 5º andar. Ou, por exemplo, ontem à noite passamos por essa rua e à noite as garotas saem para esperar, digamos, clientes na entrada do prédio. E elas estão que, bom, ali na frente vejo umas garotas. Elas estão paradas. Ali, não sei se viram, mas tinha uma. E eles estão com uma plaquinha de massagem nos pés. Você percebe que o que é oferecido não é massagem, pelo jeito sugestivo delas, como vocês viram agora. Mas a questão é a seguinte: se é legal, por que tem que se disfarçar de massagem? Bom, porque não se pode expor explicitamente o serviço. Não se pode promover o serviço. Por isso te dizem que é serviço de massagem. Que essas são feitas para facilitar o turismo sexual. Já os moradores locais fazem isso diretamente pelas redes sociais. Agora, Macau é muito mais turística e tem um clima bem adulto por causa das apostas. Lá nos cassinos dá para ver de uma forma um pouco mais explícita a oferta de serviços sexuais. Porque justamente Macau é uma cidade que vive completamente do turismo. Por isso tem muito mais coisas permitidas. Agora há pouco comprei numa banquinha de revistas. Comprei uma revista que pensei, essa deve ser uma revista para adultos. Comprei e realmente era. Depois pesquisei sobre essa revista e descobri que era a revista adulta mais popular de Hong Kong. Mas parece que não está mais sendo publicada. Ou seja, o que se vende são edições antigas. Provavelmente quem compra são pessoas que não dominam a internet, geralmente mais velhas. E o fato é que me surpreendeu porque a pornografia é permitida e tem suas pequenas censuras. Mas veja, a revista mostra as modelos, que mostram absolutamente tudo. E dá para ver tudo. Ali há mais garotas oferecendo massagens na entrada. O fato é que as modelos mostram absolutamente tudo, sem censura. Mas o órgão masculino é censurado. O que me parece muito estranho. Quer dizer, a maioria das fotos são só das garotas. E se tem fotos de interação, censuram a parte masculina, mas não a feminina. É muito estranho. Cultura, senhores. Eu gosto de aprender sobre cultura. Agora, as garotas de Hong Kong, em geral, não me pareceram feias. São muito bonitas. Mas não se compara com o nível das mulheres que tem no Japão. E o senso de moda são níveis muito diferentes. Mas sim, há garotas de Hong Kong muito bonitas. Isso sim, vi mulheres extremamente bonitas em Macau. Porque, claro, Macau é uma área de diversão para ricos. De ir apostar, de fazer compras luxuosas. É a cidade com mais relojoarias que já vi na minha vida. Relojoarias e joalherias por todos os lados. E a verdade é que ali o nível das pessoas já é outro. E há mulheres muito mais bonitas. E isso sim dá para notar muito o mesmo tipo de cirurgia. As que fizeram cirurgia estética, dá para ver que todas vão aos mesmos cirurgiões. E bom, essas foram as curiosidades que notei de Hong Kong e Macau nesses poucos dias que estive por aqui. A verdade é que adorei a cidade. Nos vemos na próxima. Um abraço para você, para sua família, para o seu bichinho de estimação e para o mala do seu vizinho. Tchau. Bom que vimos as meninas trabalhando lá. Muito bem, muito bem.